Compromisso, mérito e dedicação. Essas são marcas de uma trajetória construída com seriedade na magistratura e no serviço público de Mato Grosso do Sul. E é por isso que nessa edição do Personalidades eu apresento o desembargador Dorival Renato Pavan, atual presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Seja muito bem-vindo, desembargador. Obrigada. Bom dia, Lívia. Bom dia, Mato Grosso do Sul. Uma honra, uma alegria estar aqui com você, fazendo essa entrevista de hoje, esse bate-papo, na realidade, né? E me colocar à disposição aqui para que a gente possa esclarecer pontos e algumas coisas que sempre a sociedade quer saber, né? Certo, e a gente vai esclarecer alguns pontos, sim, especialmente sobre essa sua ascensão até a presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Eu, como acompanhei de perto muito da sua carreira, do seu esforço, e eu coloquei essa palavra mérito na minha abertura, porque eu acredito que o senhor trabalhou muito durante a sua vida para ser exemplar no seu trabalho. E como servidor público, né? Afinal de contas, a gente tem a vocação para servir na ciência jurídica, nessa área que foi escolhida pelo senhor. E eu quero saber se o menino Dorival Renato Pavan tinha sonhos de chegar até a presidência de um tribunal de justiça, por exemplo, algum dia? Olha, Lívia, as coisas acontecem na vida da gente e sem a gente programar muito o que vem, né? Mas desde quando eu estava na faculdade de Direito, já lá em Londrina ainda, e eu trabalhava no escritório de advocacia, eu tinha muito contato, despachava muito com juízes e tinha muito contato com eles. E sempre me espelhou muito, aquilo me marcava muito, a figura do magistrado, né? E trabalhei com magistrados maravilhosos lá em Londrina, despachando, fazendo audiências, e isso me cativou para que um dia eu pudesse seguir a carreira da magistratura. E aí, quando eu me formei, eu vim para Campo Grande, em 1980 ainda, e aqui eu advoguei 5 anos. Eu acho que essa experiência na advocacia foi muito importante na magistratura, porque o magistrado que vivenciou a advocacia, ele sente os dramas experimentados pelo advogado nas suas postulações no dia a dia. E quando houve a oportunidade, na primeira oportunidade, quando eu atingi a idade para poder fazer o concurso público, tinha um limite de idade mínimo, eu me inscrevi, fiz o concurso e acabei passando no primeiro concurso a que eu me submeti, né? E daí para frente segui a carreira, né? Comecei lá em Pedro Gomes, até tenho a lembrança ainda, tomei posse em Coxim, que é a comarca, né, de Pedro, era a circunscrição de Pedro Gomes, num domingo, e na segunda-feira fui para Pedro Gomes, já tinha um júri para ser feito, né? Então não tinha nem noção de como fazer um júri, porque a minha advocacia era civil, né, não criminal. Mas aí eu tive a preocupação de levar o chamado burrinho, né? Então a gente ia seguindo os passos do júri, até que aquilo se tornou uma frequência, não houve problema nenhum mais, né? E depois disso vim promovido já, então, para a comarca de Ribas do Rio Pardo, era a maior comarca do estado então, isso em 1986, né? Já ali em Rio Pardo, e em Rio Pardo tinha muitas questões possessórias, né? Muitas brigas por terras, são questões intrincadas, né? E eu me dei muito bem ali na realização de um trabalho muito bom em Ribas do Rio Pardo, o que me permitiu que eu fosse promovido depois por merecimento para Corumbá. Quando eu estava em Ribas do Rio Pardo, nasceu meu filho Renato, né? Mas ele nasceu em Campo Grande. Quando eu fui para Corumbá, nasceu a Camila, que nasceu lá em Corumbá mesmo. Ali em Corumbá eu fiquei de 88 a 92 e vim promovido também por merecimento para Campo Grande, onde atuei até o ano de 2000, quando eu fui então chamado para ser juiz auxiliar da presidência do Tribunal Rêmulo Leteliero, que foi uma experiência muito importante, muito gratificante. Eu acho que essa experiência de ter sido juiz auxiliar de desembargadores como Rêmulo Leteliero, Eupídio, Elvésio Chaves Martins, Rubens Bossé, enfim, desses que seguiram,
eu fiquei com eles, me deram uma visão administrativa muito boa que me permite hoje, como presidente do tribunal, saber como poder administrar um poder do tamanho do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. É o conhecimento técnico aliado a um conhecimento de gestão. Eu acho que a grande vantagem disso é você ter noções de gestão, principalmente. O conhecimento técnico é bom, excelente, né? Mas a gestão em si, ela é mais importante na presidência do tribunal. O conhecimento técnico é bom enquanto você é desembargador numa Câmara Civil ou Criminal. Mas a gestão em si, administrativa, ela é muito importante, porque são muitas ações e medidas a serem tomadas que precisam ser compatibilizadas, né, entre todas as secretarias do tribunal e as ações que se pretende implantar num judiciário como o Judiciário de Mato Grosso do Sul. Levando em consideração que existe um estado inteiro que precisa aí de políticas e acesso também a vocês, desembargadores, para conseguirem trabalhar. O acesso ao judiciário, ele tem duas facetas, eu acho. O primeiro é o acesso ao judiciário no aspecto legal. Você é livre ao acesso ao judiciário garantido pela Constituição. Então, nas demandas, na questão da judicialização. Mas esse outro acesso ao judiciário também é importante, isso fez parte do meu discurso, o tribunal se aproximar mais da sociedade, né? Dar mais transparência aos seus atos e estar mais próximo da população, mediante políticas que são políticas de inclusão, né, social, e que o judiciário pode trabalhar para além das suas funções normais, as chamadas funções atípicas do Poder Judiciário, que vão desenvolver ações em prol da população, coisa que o judiciário até pouco tempo atrás não fazia, né? Mas há uma política do Conselho Nacional de Justiça na incentivação da adoção desses programas que possam aproximar o judiciário da população e atender, né, a questões sensíveis vivenciadas pela população. Eu gostei bastante, até não estava presente, mas li o seu discurso sobre essa aproximação da população com o judiciário, sabendo que hoje em dia existe um abismo muito grande entre a sociedade e o próprio poder, né? E quando a gente fala de poder, parece que estar no poder já coloca esse agente público, esse servidor público distante das pessoas, né, e de suas reais necessidades. E nós temos uma sociedade bastante complexa e que muda o tempo todo. E quando a gente acessa essa mudança, as verdades elas mudam, a sociedade evolui, e eu acredito que o judiciário deve evoluir junto com essas questões sociais. O judiciário tem que evoluir junto com essas questões sociais. Quando a sociedade evolui, o que o parlamento faz? O parlamento edita leis que são direcionadas a essa nova evolução da sociedade. O judiciário não pode ficar atrás nesse ponto. Então o judiciário também tem que acompanhar essa evolução, entender as deficiências vivenciadas pela população e dentro daquilo que for possível fazer junto a essa parcela da população, tomar realmente medidas que possam beneficiá-las, né? Com programas que vêm em benefício dessa população e também programas que permitam essa interlocução entre o Poder Judiciário e a sociedade. Certo. Agora voltando a falar sobre as suas questões pessoais, e eu sempre pergunto isso para os meus convidados aqui no Personalidades, sabendo que Mato Grosso do Sul ele é diverso, né? Pessoas de vários estados do Brasil ajudaram a compor aqui o nosso Mato Grosso do Sul. Eu quero saber o porquê do Mato Grosso do Sul, por que a escolha em trabalhar aqui? Olha, como falei no início, eu advogava no escritório de advocacia lá em Londrina, junto com o Rubens Pavan, que é meu primo, que estava na posse, junto com o Nelson Taque Sobrinho, um grande amigo, né? E os dois me ensinaram muito, muito. Eu devo muito a eles. E nós tínhamos algumas causas aqui em Mato Grosso do Sul, e eu vinha acompanhar essas causas aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande e na região próxima a Campo Grande. Ribas do Rio Pardo, inclusive, onde depois eu fui juiz. E quando terminou a faculdade, eu vi que lá em Londrina,
pelo número de advogados que já existiam, eu começando, estando com 2 outros grandes advogados lá, eu teria poucas oportunidades de poder fazer, de poder exercer a advocacia e exercer assim com uma pretensão de poder evoluir efetivamente. Eu vi essa dificuldade lá. E aí, conversando com eles, resolvemos estabelecer, falando, não, você vai para Mato Grosso do Sul, vai para Campo Grande, abre o escritório de advocacia lá, e nós vamos dando suporte e vamos fazer uma parceria. Não, já então, eu vinha desde quando eu me formei, antes de me formar inclusive, como estagiário desse escritório, eu já vinha aqui acompanhar as ações que nós tínhamos aqui. Então, eu gostei de Campo Grande, é evidente, né? Gostei de Campo Grande. E quando eu me formei, então, eu falei, não, eu vou para Mato Grosso do Sul, vou em Campo Grande, vou me instalar. E abri um escritório pequenininho ali na Padre João Cripa, né? Parecia uma igrejinha, estava escrito lá Pavan e Tax Advocacia. E ali eu comecei minha advocacia, né? Mas tocando essas ações e também distribuindo cartões, né? Nas empresas, falando, estou advogando e tal. E foi dando certo, felizmente foi dando certo, né? Até que em 1900, eu cheguei aqui em 1980, até que em 1985 eu fiz o concurso e ingressei na magistratura. Mas eu já tinha vindo para cá antes, a cidade me chamou a atenção, eu achei que tinha um campo de atuação profissional que eu poderia desenvolver melhor do que lá em Londrina, e por isso eu tomei a decisão de vir para cá. Até porque muitas pessoas daqui saíam do Mato Grosso do Sul para fazer a universidade fora e retornar, entendendo um mercado livre, um mercado novo para ser explorado. As pessoas saíram daqui para ir estudar fora porque nós não tínhamos assim vamos dizer, faculdades e um ensino superior que pudesse dar condições de formação para que essas pessoas pudessem trabalhar aqui. Então ela saiu muito. Por exemplo, eu morei em Corumbá. Corumbá tinha uma ligação estreita com o Rio de Janeiro. Então, muitos dos corumbaenses estudaram e se formaram no Rio de Janeiro. Muitas pessoas que estão aqui hoje em Mato Grosso do Sul, essas mais antigas, mais eradas, né? Elas se formaram no Rio de Janeiro, que era o nosso canal de interlocução em termos de formação profissional. E depois eles voltaram, né? Foi um processo de volta. Mas nós recebemos também, todo mundo sabe disso, muitas pessoas que vieram principalmente do Rio Grande do Sul, do Paraná e de outros estados que acabaram formando cidades aqui importantes e que hoje veiculam riqueza, né, para Mato Grosso do Sul na questão da formação da produção agrícola, produção industrial, formação de empregos, etc., que permite que o Estado possa se desenvolver. E agora eu quero voltar um pouquinho mais no tempo, né, já que sua família também veio para cá, para Campo Grande, mas lembrar mais sobre a infância. Porque às vezes a gente capta a essência dessa criança mais estudiosa ou mais voltada para o mercado de trabalho, para aquele sonho do que eu vou ser quando crescer, para ir transformando a própria vida e chegar a um cargo, a uma ascensão profissional, um reconhecimento real. E eu quero saber as suas características quando criança, como é que você era percebido ali pela sua família, pelos seus irmãos? Bem, olha, eu tenho meus pais estão vivos ainda, graças a Deus. Meu pai vai fazer 90 anos, minha mãe vai fazer 88 anos. Estão morando aqui em Campo Grande comigo. E tenho 3 irmãos, outros irmãos. Agora, eu nasci na cidade próxima a Londrina, mas eu fui para uma cidade menor ainda, chamada Terra Boa. E foi espetacular para mim viver ali em Terra Boa. Por quê? Porque era uma cidade que não tinha asfalto sequer, né? Eram ruas de terra, etc. E poucas escolas, na verdade, mas tinha ali o fundamental. E eu, ali em Terra Boa, eu fui uma criança feliz, porque não tinha essa questão. Hoje nós temos essa questão, a criança nasce com 1 ano, ele já está no celular, está ali vendo coisas, vendo apps, etc. Mas nós não, nós tínhamos que ir para a rua brincar. Então nós íamos brincar, carrinhos de rolimã, soltar papagaio, caçar passarinho, etc. Enfim, naquele tempo ainda, e até me arrependo disso, nesse ato, nesse caçar passarinho, né? Um absurdo. Mas era o que a criançada fazia naquela época, né? E a gente vivia muito na rua, com todos os meninos que estavam, e meninas que estavam nas vizinhanças, e formávamos uma amizade muito, muito gostosa. E vivenciávamos isso muito bem, muito bem.
e de forma que foi uma infância muito assim, muito feliz, da qual me lembro perfeitamente até hoje. Eu trago isso comigo hoje, esses valores, né, que eu adquiri na infância. Mas depois chegou um tempo, Lívia, que eu não podia mais ficar ali em Terra Boa. Aí eu fui para Londrina, meus pais ficaram em Terra Boa, junto com meus irmãos, eu fui para Londrina com o tio, passei a morar na casa dele e passei a estudar lá, né, já o secundário, né. Foi uma decisão sua? Foi uma decisão minha. Muito maduro. Porque eu não tinha condições de fazer alguma coisa lá em Terra Boa. Eu seria hoje talvez uma pessoa que estivesse com um sítio, com alguma terra ali, carpindo, dessa forma, né? Então, não queria realmente que isso pudesse ocorrer. Então, resolvi que deveria ir a Londrina e lá sim dar continuidade aos meus estudos. Até que depois, uns 3 anos depois, meus pais foram para Londrina, aí passei a morar com eles, né? E estudando em colégios de lá, depois fazendo a faculdade na antiga, ela chamava-se FUEL, que é a Fundação Universidade Estadual de Londrina, que hoje é a Universidade Estadual de Londrina, né? Minha alma mater. Então, e a partir daí foi que eu comecei a desenvolver e vir para Campo Grande. Com a vinda para Campo Grande, passado algum tempo, meus irmãos e meus pais também mudaram, né? Mesmo porque você acho que não vai se lembrar, mas muitas pessoas que estão ouvindo vão se lembrar, meu irmão e o meu cunhado montaram aqui o Pastel Mel. Eu lembro. Você lembra? Lembro, meus pais me levavam muito lá. Era uma ideia de um primo meu lá de Londrina, que tem esse Pastel Mel até hoje lá, e aqui eles ficaram trabalhando com esse Pastel Mel, e depois abriram uma outra filial, uma no shopping e outra na 14 de julho. E ali acabaram vindo todos para cá, então, trabalhando nesse setor. Depois, por questões comerciais, etc., as empresas foram fechadas, cada um seguiu seu rumo, e eu já estava aqui na condição de juiz, né, porque eles vieram depois de 85 para cá, quando eu ingressei na magistratura. Já estava na condição de juiz, mas aí todos ficaram aqui, casaram-se aqui, têm filhos aqui, meus sobrinhos netos, né? Então a família está praticamente hoje toda em Mato Grosso do Sul, graças a Deus todos bem, meus pais vivos, né? E esperando que Deus dê vida longa e saúde para eles, para ficar muito tempo conosco. E o programa Personalidades vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com a entrevista com o desembargador e atual presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Dorival Renato Pavan. Nós já voltamos. De volta com o programa Personalidades, para a gente conhecer mais da história do desembargador Dorival Renato Pavan, atual presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E nós estávamos falando sobre as suas atividades aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e eu não posso esquecer de citar que foi professor universitário, né, teve um curso específico sobre processo civil e também participou da elaboração do novo Código do Processo Civil Brasileiro. Eu acredito que são registros aí marcantes na sua carreira, no seu currículo. Foi uma fase muito importante da minha carreira. O advogado, ou até o magistrado, eu penso que ele tem que estar em constante especialização e em constante estudo e aperfeiçoamento dos seus conhecimentos, se aprofundando naquilo que ele já se dedica. Então eu acabei lecionando na Universidade Católica Dom Bosco, né? Tem alunos formados por lá que hoje são profissionais espetaculares, né? Que estão aí em diversas áreas do direito, inclusive na área política, né? E depois, em outras faculdades aqui de Campo Grande, como Uniderp, antigo Uniderp, né, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, um período. Mas depois eu resolvi montar um curso de processo civil, né, primeiro pela Associação dos Magistrados do Mato Grosso do Sul, depois pela Associação dos Magistrados do Ministério Público. Esse curso tinha duração de 2 anos e pegava o processo civil, né, do primeiro livro ao último livro, estudando todos os institutos, de uma forma aprofundada, de uma forma de debate, como se fosse um mestrado na área específica em relação ao Código de Processo Civil.
E talvez por força disso, né, essa questão ganhou alguma repercussão, né, por parte desses alunos, e eu acabei sendo convidado então pelo senador Walter Pereira para discutir o projeto que veio da Comissão de Juristas criadas no governo federal. No Senado recebemos esse projeto, anteprojeto do Código de Processo Civil no Senado, e ali fui convidado para atuar na elaboração das possíveis modificações que poderiam ocorrer em relação ao projeto vindo. Ali eu trabalhei com o professor Cássio Scarpinella Bueno, com o professor Atos Guzmão Carneiro, que foi ministro do STJ e felizmente já hoje falecido, e o professor Luiz Henrique Volpe Camargo, que foi quem me fez o convite direto através do senador Walter Pereira. E ali, depois de diversas audiências públicas e oitiva de diversos segmentos, instituições que queriam as modificações no Código, nós elaboramos um projeto, né, final, que foi remetido para a Câmara, lá rediscutido, depois voltou para o Senado com algumas pequenas alterações e finalmente foi aprovado o Código de Processo Civil no ano de 2015. E agora, neste mês de março, está fazendo 10 anos que ele está em vigor, 10 anos de um novo código, de um novo rito para o processamento das ações e recursos que existem no nosso Poder Judiciário, e vai haver uma comemoração agora, né, desses 10 anos lá em São Paulo, nos próximos dias 14 e 15 de março. E o senhor também tem livros publicados, e eu gostaria de saber as suas inspirações, né? Quem são os profissionais que te inspiraram, as suas fontes, os recursos que você utilizou, os mecanismos que você utilizou nesses seus estudos ao longo do tempo para que o senhor chegasse nesse momento aí importante. Eu tive a questão seguinte, a questão literária sempre me inspirou. Eu, antes de escrever os livros, eu fazia alguns artigos doutrinários que foram publicados em revistas de processo. Até porque a gente tem referências, né, bibliográficas, de Sim, autores. Exato, enfim. Nós temos diversas referências bibliográficas e eu me inspirava muito, por exemplo, nos professores, no professor Arruda Alvim, no professor Cândido Rangel Dinamarca, no professor Roque Carrasa, no professor, o próprio professor Cássio Scarpinella Bueno depois então. Mas a gente tinha essa inspiração nesses professores e alguns professores que realmente incentivavam, né, essa postura de se escrever um livro. E foi com isso que eu comecei a dar os primeiros pitecos, né, na escrita. Quando houve uma reforma do CPC anterior, no ano de 94, eu comecei a escrever ali sobre essas reformas do Código de Processo Civil, e ali foram 2 livros que eu escrevi sobre essas reformas atualizando. Depois escrevi também sobre a propaganda eleitoral, que eu participei do TRE na condição de fiscal da propaganda eleitoral, e isso me incentivou a escrever um livro também sobre a propaganda eleitoral. E depois disso eu escrevi também Teoria Geral do Processo, que é uma Teoria Geral dos Recursos Cíveis, que são, assim, para mim foram fundamentais, porque essa teoria geral estava muito dispersa, até então não existiam muitos livros publicados a respeito, depois vieram, evidentemente, né? E aí acabei publicando esse livro, Teoria Geral dos Recursos. E recentemente também nós fizemos parte de um acervo de um livro, são 4 tomos de Código de Processo Civil, escrito por diversos autores, e eu me dediquei a uma parte específica, que eu trabalhei nessa parte específica lá no Congresso, que se chama a parte do cumprimento de sentença das ações que são julgadas e as sentenças têm que ser cumpridas. Então, é uma questão assim que a gente gosta, né, participa, porque penso que dá uma contribuição muito importante. Se você dá uma aula, você ensina 40 alunos. Sim. Se você escreve um livro, você ensina um sem número de alunos, né? Você passa a replicar sem número de alunos. Isso é muito importante. Então, eu tenho isso como uma realização pessoal muito, muito, muito boa para mim, né? E não pretendo parar, não. Pretendo ainda continuar a fazer, escrever, atualizar esse Teoria Geral dos Processos, escrever sobre os recursos em espécie, enfim. Os projetos são vários, mas até agora a magistratura me tomou muito tempo e eu tive que dar um tempo na confecção, na elaboração desses livros.
E eu particularmente admiro muito e acho fascinante profissionais, primeiro, que se espelham em referências, mas conseguem fazer essa transição de se tornarem uma referência na área. Então, parabéns, obrigado, admiro muito o seu trabalho. Obrigado. E eu quero saber como é que foi para a família, né? Como é que foi para a sua família, essa questão do senhor é pai, né? Esposo. Nós estávamos conversando isso nos bastidores, mas muito estudioso e muito dedicado. Como é que foi administrar? Eu, quando vim a Campo Grande, foi em 1985, eu já vim casado com a Aimee, minha esposa, sempre, né? Eu a conheci muito tempo antes e acabamos casando e tendo esses 2 filhos maravilhosos que nós temos, que é o Renato e a Camila. E a Aimee, principalmente a Aimee, sempre foi uma parceira muito companheira mesmo, para entender as ausências que a gente tem no dia a dia nosso, né? A magistratura toma muito tempo, é um sacerdócio. Quem se dedica à magistratura tem que se dedicar de corpo e alma, né? É muito mais que um simples servidor público, é uma função de Estado, né? Do Estado juiz. E, felizmente, a família entendeu e compreendeu essas ausências. Eu até acho que essas ausências depois elas são compensadas pelos netos. Porque se você, não, por força disso tudo, desse trabalho, você está junto com os filhos, vê os filhos crescer, mas você não presta muita atenção no próprio crescimento. Quando você vê, eles já estão adultos, casados, filhos, e tem um neto. Aí o neto é aquele filho que você queria ter cuidado da forma que você não cuidou por conta do trabalho. E todo esse amor do mundo que a gente tem por eles, né? Maravilhoso. Mas foi assim bastante gostoso, porque a família compreendeu, a Aimee principalmente, compreendeu as necessidades da minha ausência na realização do meu trabalho. E também no ato de escrever livros, porque isso tomava tempo, e o meu tempo era à noite, e fim de semana. Eu chegava e ia para o escritório da minha casa, e ali eu ficava digitando, né, os livros que depois seriam publicados. Certo. E agora falando sobre a sua ascensão à presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, ela veio num momento, eu acredito que talvez um pouco turbulento, não apenas para o judiciário em Mato Grosso do Sul, mas eu acredito que para o Brasil todo de forma geral, né? A opinião pública diante do judiciário, a opinião pública diante do STF, do Supremo Tribunal Federal. E o senhor, com essa carga, acredito que de competência e de comprometimento, e nós falamos sobre o mérito aqui no início da entrevista, talvez trazendo novos ares para essa aproximação com o público. Olha, eu sou magistrado de carreira. Eu acho que esse fato de ser magistrado de carreira é muito importante para um chefe do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Não que os que vêm do Quinto Constitucional também não sejam. Mas há uma diferença sutil, mas há uma diferença no sentido de que você esteve lá também onde estão os juízes hoje, vivenciou os problemas que eles vivenciam hoje. E isso traz essa perspectiva para a administração do tribunal. Tanto que eu me preocupo muito com a justiça de primeiro grau. Lívia, o Poder Judiciário, ele, em Mato Grosso do Sul, eu até falei na posse, nós temos um volume de processos sem decisão, à espera de decisões há 1, 2, 3 anos, em torno de 800 mil processos paralisados. É um absurdo, né? Então nós temos que tomar ações administrativas e para isso precisamos contar com a parceria do Estado, através do governador Riedel e da Assembleia, o presidente Gerson Claro, de nos dar essa infraestrutura necessária para que a gente possa começar a restabelecer a justiça de primeiro grau, que está muito defasada. É impossível o juiz trabalhar com 4, 5 mil processos, 3 mil processos de acervo. É difícil não ter servidores em número suficiente para poder atender essa demanda. Então, isso precisa ser reestudado. O judiciário tem que ser repensado nesse sentido, com ações bastante eficazes no sentido de detectar onde existem os problemas maiores e atacar ali e eliminar esses problemas maiores com relação à dotação de mais juízes, mais servidores, enfim, o que for necessário para que os processos ali fluam, desaguam, né?
Então, é uma experiência que ela se renova a cada dia é um novo desafio, mas com um objetivo único e focado. Temos que melhorar a prestação da jurisdição em primeiro grau. Até porque essa litigiosidade que existe em primeiro grau, que é onde começa a coisa toda, se não decidida, gera insatisfação no cidadão e gera insatisfação social, porque eu tenho direito, mas não tenho meu direito reconhecido. Então, o judiciário precisa dar aquilo que chama de efetividade do processo. O cidadão que vai a juízo, ele tem que ter tudo, exatamente tudo aquilo que ele teria se não tivesse que se valer do Poder Judiciário. Então, essa é uma postura que exige investimentos, né, evidentemente, e investimentos que precisamos negociar com o governo do Estado, mas que se estabelecido isso, resolvido isso, eu tenho certeza que o judiciário terá uma outra feição e a população estará muito mais satisfeita com a atividade do judiciário, porque hoje essa insatisfação vem muito da resposta que ele não tem às pretensões dadas, às pretensões postuladas por ele. E isso gera insatisfação, e essa insatisfação é que a gente pretende corrigir. E existe algo, na sua opinião, que seja disfuncional nesse sistema, do porquê o número de processos ele só aumenta, só cresce? A Constituição Federal permite o ingresso no Poder Judiciário para toda e qualquer medida. Nós não temos freios anteriores, né, para que essas ações venham a serem ajuizadas. Recentemente, vem sendo incentivada, isso é muito importante, os procedimentos de mediação e conciliação prévias, né, para que se chegue as partes a um consenso sem ter necessidade de ingressar em juízo. Ou se ingressado em juízo, o CPC adotou uma medida muito importante, designar já uma audiência de conciliação antes de receber a contestação, e nessa audiência de conciliação tentar fazer com que as partes possam ter um acordo firmado e uma resposta rápida. E também temos fora do judiciário o juiz arbitral, que é pouco utilizado em Mato Grosso do Sul, muito utilizado em São Paulo, Rio de Janeiro e outras capitais com maior volume de indústrias e comércio, que se valem desse sistema para poder solucionar seus conflitos. E esses conflitos não chegam ao judiciário. Então, existem mecanismos para que a gente possa ter uma diminuição do acervo, mas a cultura popular hoje é muito forte, muito enraizada, vai para o judiciário por qualquer motivo. Então, isso, e fora as demandas predatórias, um advogado que postula 40 mil ações com a mesma argumentação sempre, muitas delas totalmente improcedentes. Então, isso assoberba o judiciário. Certo, e eu tenho mais duas perguntas antes da gente finalizar o programa. A primeira é mais profissional e a segunda é mais pessoal. Eu vou começar pela mais profissional, sabendo que o senhor é muito estudioso, sabendo aí da dinâmica da nossa sociedade, do mundo que evolui a partir da tecnologia. São as suas impressões a respeito da inteligência artificial. Eu estava lendo um artigo ontem que nos Estados Unidos já criaram um juiz robô. Então, ao invés de você ir ao judiciário, você encaminha essa sua postulação para essa empresa que tem esse juiz robô. Ele tá dotado de todas as informações necessárias, de toda a biblioteca da jurisprudência dos tribunais dos Estados Unidos e produz ali suas decisões. Nós não temos possibilidade de fazer isso aqui no Brasil. As decisões são dadas por um juiz, é um ser humano, ele pode ter auxílio tecnológico, evidentemente, de pesquisa, etc., que ele pode fazer, mas a decisão é dele, a decisão é humana. Mas nós temos outra oportunidade, nós melhorarmos o sistema de automação do judiciário. Então, eu dou exemplo, nós temos um sistema hoje que ele trabalha num ritmo que já não é mais compatível com a velocidade e necessidade que se exige do juiz no ato de decidir. Então nós estamos trazendo para cá um sistema que foi criado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, até meus juízes auxiliares estiveram até ontem lá no Rio Grande do Sul,
E esse sistema se chama EPROC, que já está instalado em muitos tribunais. Esse EPROC é tão interessante que, quando o juiz despacha a petição inicial, a inteligência artificial que está nele já faz com que todo o processo se movimente automaticamente, com intimações, para a parte falar, para a parte se manifestar, tudo automático, sem passar na mão de qualquer servidor, e já chega na mesa do juiz conclusos ou para decidir, ou para marcar audiência, ou para designar a produção de provas a serem realizadas. Isso mata o chamado tempo morto no processo, que é aquele tempo que ele dá para o juiz, entrega para o escrivão faz, leva para o oficial de justiça fica lá, vai fazer a intimação. Então, isso tudo só em dias úteis hoje, que o Código de Processo Civil estabelece, então faz com que a gente perca um tempo muito grande no processo. E esse sistema, com a inteligência artificial embutida nele, e nesse sentido, o bom uso da inteligência artificial generativa, inclusive, vai fazer com que a gente possa ter um processamento mais rápido dessas ações. Mas para isso, quando o processo chegar concluso, nós temos que ter juízes em números suficientes, servidores em números suficientes, para que a gente possa atender essa demanda. É a inteligência artificial generativa, só para tirar a dúvida aí do nosso telespectador, ela tem a capacidade de aprender e a seguir sistemas pré-estabelecidos e, a partir deles, criar novos sistemas e funções e novas redes neurais para que esse sistema ele flua com mais naturalidade. Bom, e o senhor chegou, né, à presidência do Tribunal de Justiça, agora sim, indo para a minha última pergunta, nessa convergência, né, essas questões políticas no Brasil, inteligência artificial, mas uma missão muito importante para uma pessoa que é muito estudiosa, que é merecedora de onde chegou na carreira, e falar sobre a satisfação, então, de estar vivendo esse momento. Lívia, chegar na presidência do tribunal para o juiz de carreira é uma alegria muito intensa, porque é o coroamento de toda uma carreira. Depois ele se aposenta, acaba voltando para a Câmara e acaba depois se aposentando, né? Mas o chegar na presidência do tribunal, nesse momento, eu não estava no meu roteiro, é sério, todo mundo sabe. Eu tinha pretensão de ser presidente daqui a 2 anos ainda, né? Mas todos os fatos que aconteceram levaram que eu pudesse, pela ordem de antiguidade, por sinal, né? Nem pelo merecimento, mas pela ordem de antiguidade que a gente respeita dentro do tribunal, chegar à presidência. E chegar à presidência é uma responsabilidade muito grande, né, porque nós temos que realizar gestões administrativas que digam respeito não só à política judiciária em si, estabelecer o fluxo de trabalho para o Poder Judiciário, mas mais do que isso, esse fluxo de trabalho também, como eu disse no início, de aproximar a sociedade do Poder Judiciário. Então é uma tarefa muito hercúlea, mas com a equipe que eu formei, uma equipe muito boa, de juízes valorosos, a Joselisa, o doutor Eduardo Siravenha, o doutor Tiago Tanaka, e o Corregedor-Geral de Justiça com seus juízes auxiliares e o vice-presidência com as suas juízes auxiliares também, vão fazer com que os três, nós temos sempre que conversar, ter uma harmonia nos nossos trabalhos, sem conflitos entre as competências, nós podemos realizar realmente um trabalho de grandeza para o Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul. É o que eu pretendo. Não sei se vou conseguir, mas há uma boa vontade, uma fé inabalável de que a gente possa realmente chegar ao final do mandato com pelo menos grande parte, né, dessas realizações concretizadas e beneficiando essa justiça de primeiro grau, principalmente, que tem que ser valorizada, tem que ser reconhecida e que é o motor, na verdade, do fluxo de processos dentro do nosso sistema judiciário. E o senhor está mais motivado? Muito motivado porque são desafios, né? E eu gosto de desafios. O ato de você sentar para escrever um livro é um desafio. O ato de você sentar para decidir e examinar toda a prova dos autos é um desafio. E esse é um desafio, mas é um desafio maior, porque envolve todo o poder, né? Mas com tranquilidade, com harmonia, com vamos dizer assim, conversações, com diálogo entre os poderes, entre os colegas, entre os servidores, eu penso que a gente possa levar isso adiante. Meu rumo de ação nesse sentido. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no Personalidades. Foi uma alegria, Lívia, muito grande. Deixo o meu abraço a você,
toda a sua equipe, e a sociedade sul-mato-grossense e aos colegas de todo o Poder Judiciário, desembargadores, juízes, servidores, todos aqueles que cooperam para que o Judiciário funcione. Tá certo. E esse foi o programa Personalidades em mais uma edição. Compartilhe o nosso tema aí com seus amigos e familiares a partir do nosso link no YouTube e eu espero você em uma próxima edição. Até lá!